Os institucionais acabaram de lançar uma armadilha mercado e o alvo deles é você. Eles querem que você caia na armadilha e venda seus bitcoins a mercado. Porque assim eles podem comprar barato enquanto você, desesperado, vende tudo que tem e perde a melhor fase possível de entrada do mercado. Então agora o Bitcoin, se nós olharmos, ele fez a correção, ele buscou 109 mil para liquidar o pessoal que estava apostando embaixo e aparentemente ele vai buscar o nosso alvo 1, que é aquele dos 85 mil, né? Por muito pouco ele não buscou, ainda não comprou e não executou minha ordem. E depois ele ainda pode buscar o nosso segundo alvo aqui dessa queda, que está ali na faixa dos 78 mil dólares, mais ou menos, né? Aqui eu tenho outra ordem de compra programada. Esse tipo de movimento está sendo muito comum dentro desse ciclo de alta, onde nós passamos por um longo período de lateralização e acumulação. Dentro desses períodos temos eventos de liquidação de apostadores de baixa, ou seja, o preço sobe, e depois a liquidação dos apostadores de alta. Então são eventos como esses aqui que estão movendo o preço. Aí depois nós temos uma grande correção, ele lateraliza por mais tempo, corrige de novo, lateraliza para depois ele voltar a subir. Inclusive, esse tipo de evento fica muito claro nesse gráfico aqui. No ano passado, passamos vários meses laterais e com alguns eventos de liquidação para depois fazer uma consolidação de fundo nesta região aqui. E aí sim o Bitcoin ele fazer uma alta histórica, né? Uma alta bem forte até chegar no seu novo topo, entrar nessa fase de acumulação. Ele vai ter correções, ele ainda pode ter mais correções do que essa dos 86 mil, ele pode cair mais, como eu mostrei anteriormente, para depois lá no futuro ir buscar patamares maiores, como 150, 180 e quem sabe até mesmo 200 mil dólares por unidade, ainda em 2025. Então sim, os institucionais estão tentando tirar você do mercado agora, liquidar você, fazer você ficar com medo para sair e vender seus bitcoins, para eles comprarem barato e depois novamente fazerem os preços inflarem, e aí você vai querer entrar no topo novamente, para eles venderem novamente mais caro e você comprar caro e ficar no prejuízo de novo. Então não caia na armadilha, faça o que eles estão fazendo agora, que é acumulando Bitcoin. Olha só, no índice de medo e ganância, nós atingimos a fase de extremo medo no sentimento de mercado, 25 pontos. Fazia muito tempo que o mercado não chegava nessa fase. Esse, meus amigos, costuma ser os melhores momentos de compra. Inclusive, puxando na história, das últimas vezes que o Bitcoin chegou em fases de extremo medo, foram nestas regiões, ó, onde o preço estava quase formando fundo no ano passado, no dia 7 de julho, onde ele tocou os 55 mil dólares, ele teve uma leve recuperação, caiu ainda mais, voltou novamente para a fase de extremo medo, ali nos 26 pontos, onde o Bitcoin chegou em 55 mil, lateralizou, teve mais uma queda, ele chegou novamente em extremo medo, e depois disso ele começou a subir e entregar altas até o patamar dos 109 mil dólares. Agora, meus amigos, voltamos para a fase dos 25 pontos, ou seja, estamos em fase de extremo medo novamente. E como vocês viram aqui, foram ótimas regiões de compra, né? E eu já vou mostrar como que você deve fazer a compra nesses períodos. Não gaste tudo que você tem agora, espere, reserve e a gente vai fazer uma compra aos poucos. E por que já começar a comprar agora e não esperar por mais correções? Primeiro que nós temos que respeitar o mercado, ser humildes e entender que não conseguimos prever o que vai acontecer no futuro. Apesar de estarmos acertando bastante aí que o mercado ainda teria novas correções, ele não continuaria subindo lá em janeiro, né? Quando eu mudei o discurso de que eu errei da out-season, né? Que não teríamos mais out-season e era hora de se proteger para aproveitar as correções, era por causa disso daqui que eu estava falando aquilo lá em janeiro. E como temos que respeitar o mercado, pode ser que alguma coisa melhore na macroeconomia que faça o mercado subir de forma antecipada, antes do que a gente espera e não caia lá para 85, 78 ou até a valores menores, né? Pode ser que o mercado já comece a subir. Então esse é um cenário, né? O mercado se recupera antes do esperado e ele começa a subir. Por isso que a gente já tem que ir comprando aos poucos. Mas eu ainda acho que o cenário que a gente tinha desenhado antes, né? De correções maiores, está muito mais provável agora, ainda mais com essa correção até os 86 mil. É muito provável que o Bitcoin busque patamares ainda menores até março ou final de março. Só que essas correções não são correções de bear market, na verdade é uma correção dentro de um mercado de alta para depois o Bitcoin subir ainda mais. Por isso que essas serão as melhores oportunidades da história de comprar Bitcoin barato. E o primeiro grande motivo, né, para encerrarmos essa fase lateral são as liquidações. Nós precisamos
ter esses eventos de liquidação, tanto dos apostadores de baixa, que são essas liquidações para cima, quanto dos apostadores de alta, que são essas liquidações do preço para baixo. Então este foi o padrão do ano passado, onde ficamos 8 meses dentro do mercado lateral, e é exatamente esse mesmo mercado que estamos neste momento. Essa queda de hoje está muito parecida com essa daqui, ó, de julho do ano passado, onde o Bitcoin já se encontrava em correções, ele entregou uma grande correção em julho, ele tentou recuperar ainda nos meses seguintes, só que em agosto ele entregou a última grande correção, onde chegou em 48 mil dólares. Ele também chegou nessa região de extremo medo, e um medo ainda mais extremo do que esse que estamos vivendo agora. Então saiba que o Bitcoin ainda pode corrigir mais. Mas depois, né, quem fez compras aqui nessa correção, quem comprou aqui e quem manteve as compras frequentes, aproveitou os melhores preços possíveis e dobrou o patrimônio em questão de 3 meses depois destes aportes aqui, ó, que fizeram nestas regiões. Então esses eventos de liquidações, eles são normais e são ótimos períodos de aportes. Mas lembre-se, não gaste tudo, porque o Bitcoin ainda pode cair mais. E isso fica muito claro quando olhamos aqui o gráfico de apostadores de baixa e apostadores de alta, né? Então, aonde está a liquidez do mercado hoje? O Bitcoin acaba de fazer uma liquidação dos apostadores de alta, quem está apostando em long, né? Pegando dinheiro emprestado das corretoras para apostar a favor do mercado. Muita gente foi liquidada aqui até os 86 mil. Só que repare a quantidade de ordens que ainda estão para serem liquidadas. Ainda tem muita gente dentro dessa região aqui, até os 84 mil mais ou menos, para ser liquidado. Então tem bastante ordem para ser liquidado. E como o preço já está muito próximo, é um pulo para as corretoras, os institucionais manipularem ainda mais o preço e derrubarem ele para liquidar a galera aqui embaixo. Depois repare que nós temos uma zona de ausência de liquidez, que é exatamente em cima dos 84, 83 mil. Então aqui o preço ele tende a se estabilizar. Mas, se os institucionais quiserem, eles ainda têm mais ordens para capturar aqui embaixo, onde o preço pararia ali em torno dos 78k até os 76k mais ou menos. Então, se vamos ter novas quedas ou não, tudo depende do medo dos investidores do varejo, que vão começar a vender com medo, né, de mais correções, e também do quanto os institucionais querem liquidar os apostadores de alta para comprarem barato. E como vocês viram aqui, tem bastante ordem para ser liquidada, então a chance ainda é alta de correções maiores. Só que uma coisa interessante dentro dos dados on-chain é que a força vendedora aos poucos está se exaurindo, está diminuindo dentro da rede, né? E isso fica muito claro neste gráfico aqui de lucro realizado dos short-term holders, ou seja, pessoas que compraram há menos de 3 meses, contra long-term holders, pessoas que compraram acima disso e estão segurando o Bitcoin por mais tempo. Então, em azul, temos os long-term holders e em vermelho, short-term holders. Olha, de novembro até janeiro tivemos bastante venda dos long-term holders e também dos short-term holders. Só que aos poucos, essa força vendedora está se exaurindo, está diminuindo. Quanto mais correções temos, menor é a força vendedora e mais fácil fica depois para o preço subir bastante, né? Subir forte. Então, quanto mais temos esses eventos de venda massiva e os short-term holders, principalmente, saem do mercado, melhor é para acabar essas correções, sair do pessimismo e aí aproveitarmos as altas. Olha, acredite em mim, mas o que eu vou mostrar agora é a mesma coisa do que eu estava falando no final do ano passado, antes da explosão de alta, quando o mercado estava nessa região lateralizada, a fase chata e com correções. Então seguimos aqui dentro do caixote lateral, o Bitcoin ele rompeu para baixo desse caixote. À medida que ele vai caindo cada vez mais, você tem que pensar que tem um desconto enorme, porque a tendência é do gráfico voltar para pelo menos os 96 mil dólares aí no futuro. Então, quanto mais baixo você comprar dessa região, mais barato você estará comprando, né? Maior é o upside aí do Bitcoin. Se ele cair para 78 mil, você tem praticamente garantido um retorno de 22%. Então, esse é o pensamento daqui para frente. Enquanto ele estiver aqui dentro desse caixote, entre 91 mil e 78 mil, nós teremos ótimas oportunidades de fazer DCA e de compra. E tudo isso vai ser uma correção natural dentro de um bull market. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, ó, nesta fase onde ele ficou lateral, corrigindo, e quem comprou aqui se deu muito bem. Quem comprar aqui também vai se dar muito bem daqui a uns 3 meses mais ou menos. E para isso você tem que seguir uma estratégia boa de compra, né? Utilizando o DCA. O que é o DCA, né? Dollar Cost Average. Ou seja, você vai fazer uma média de preços que vai ser melhor que a do mercado, mas você não vai ficar tentando acertar fundo nem topo. Você vai fazer compras consistentes ao longo do tempo.
E existem duas formas de fazer DCA, ou três, né? Porque tem a terceira que eu ensino no RCC. A primeira é a forma errada. Você pega aí, você tem $1.000 e você distribui $250 para comprar aqui, $250 para comprar aqui, 250 para comprar aqui. Ou seja, você faz uma divisão por igual. Esse método funciona, mas não é o melhor. Existe uma maneira que é a correta e você vai ter um resultado melhor, onde você pega esses $1.000 e divide de formas diferentes. Ou seja, aqui você faz uma compra de 150. Por exemplo, agora que o Bitcoin está ali entre 86 mil, 87 mil, você faz uma compra aí de $300. Opa, ele vai pegar minha ordem. Por exemplo, agora que o Bitcoin está em 86 mil, você faz uma compra aqui de $150. O Bitcoin ele cai ainda mais, digamos que ele chegue lá nos 80 mil dólares. Você faz outra compra de 250. Repare que essa compra já é maior. O Bitcoin caiu ainda mais, caiu para 76 mil dólares, né? Aqui provavelmente será o fundo da queda do Bitcoin. Você vai e faz uma compra de $500, ou seja, você dobra a compra. Então, basicamente, aqui você se torna mais agressivo conforme o preço cai e mais conservador conforme o preço sobe, porque depois que o Bitcoin ele se recupera, né, você vai fazer compra de DCA, só que menores, ó, de $100 apenas. Então, essa é uma ótima maneira de aproveitar a correção, porque esse já é um ótimo preço, mas sabendo que ainda pode corrigir mais, você ainda tem dinheiro para comprar ainda mais se ele cair mais, né? Assim, o seu preço médio ele melhora mais ainda, porque sua compra é mais pesada quando ele cai mais. Outra coisa bem importante nessa estratégia, né? Olhar o sentimento de mercado. Quando a gente está em extrema ganância, as compras são bem pequenas ou você não compra. Quando estamos em ganância, a compra é um pouquinho maior. Quando estamos aqui em fase de medo, a compra aumenta, e na fase de extremo medo, que é exatamente a fase que estamos neste momento, você faz a sua maior compra, o seu maior aporte. Já na terceira estratégia, né, nós incluímos venda também, é o que eu ensino dentro do RCC. Como tem muitos indicadores sobre isso, se você quiser fazer parte do RCC, né, eu vou deixar um link aqui abaixo para você fazer parte da próxima turma do RCC. Mas olha que interessante, pegando um estudo, né, deste valor investido de $1.000 e qual seria a diferença de ROI, ou seja, o retorno sobre investimento. Se você fizer o DCA padrão, você vai ter um retorno de 124%, né, no período analisado. O DCA 2.0 seria um retorno de 140% e o DCA do RCC seria um retorno de 180%. Então você consegue aumentar a rentabilidade só ajustando essa questão de não fazer aportes iguais e fazer aportes progressivos conforme o preço cai. Agora falando um pouquinho de liquidez. Para o preço voltar a subir do Bitcoin, nós precisamos de uma entrada de liquidez. Agora, os institucionais estão usando a liquidez contra o preço, para vender, ou seja, para derrubar o preço do Bitcoin, para eles comprarem barato. Mas à medida que o preço cai, a força vendedora ela cai também, e hora ou outra a força compradora será muito maior do que a vendedora, e assim os preços voltam a subir. E da mesma forma que liquidou os apostadores de alta, nós teremos uma liquidação em massa dos apostadores de baixa, porque o mercado começa a ficar muito pessimista, muita gente abrindo ordem de short, e aí hora ou outra os institucionais manipulam para cima para liquidar a galera, e aí gera um efeito cascata, onde essa galera que é liquidada compra automaticamente Bitcoin a mercado e faz o preço subir ainda mais. Aí liquida mais pessoas que estavam apostando em baixa, que compram a mercado de forma obrigatória e aí fazem o preço subir ainda mais. E assim o preço sobe rapidamente. E essa maior liquidez de alta, né, ela vai vir quando a gente ter uma confirmação sobre os juros. No dia 19 de março, teremos a próxima reunião do Fed. E nessa reunião, provavelmente não teremos nenhuma novidade. Na verdade, até podemos ter mais algo ruim aí pela frente, já que a maior parte do mercado já espera que não teremos nenhum corte de juros, o mais importante vai ser o que Jeremy Powell falar. Só que, se nós pularmos aí duas reuniões, né, porque vamos ter outra reunião no dia 7 de maio, essa sim pode ser importante, mas aquela que vai trazer os cortes de juros está para o dia 18 de junho de 2025. Aqui nós podemos finalmente ter o corte de juros, porque olha só como que está a expectativa do mercado. 34% espera manutenção de juros, 50% espera um corte de 0,25%, 14% espera um corte de 0,5%, e 0,6% espera um corte ainda maior. E esse aqui com certeza não vai acontecer, esse também acho muito difícil, mas já é provável ter um corte de 0,25 nesta reunião de junho. E o que está acontecendo pré-anúncio de corte de juros, né? Quando a gente está um mês aí antes de cortar os juros de fato. O mercado, ele forma fundo e ele começa uma recuperação. E isso fica muito claro com aquilo que aconteceu no ano passado, onde a gente estava num contexto muito parecido com essa questão de cortar juros. Vai cortar, não vai cortar, a gente não sabe. A inflação piora, aí ela melhora, aí a inflação começa a diminuir, e aí existe um aumento aí na chance de cortar juros. Então estávamos assim o ano inteiro. E repare que desde esse período de incerteza, o mercado ele formou o topo,
ficou lateral em correções aos poucos. Até que nós chegamos nesta fase aqui, ó. Bitcoin ele despenca 10% com alta de juros no Japão e risco de recessão nos Estados Unidos. Aqui nós tivemos a maior dor do mercado, a maior correção foi o fundo do mercado. Então ainda não tivemos uma dor tão grande como essa para ter uma formação de fundo, mas nós podemos estar muito próximo, podemos estar mais ou menos neste fundo aqui. O Bitcoin ele tenta recuperar, traz a última correção em março, para depois ele voltar a lateralizar. Ainda terá certas correções, mas não vai ser tão baixo quanto essa daqui. E olha lá como é que estavam as notícias, né, nessa fase. Fed mantém juros entre 5,25 e 5,5, mas Powell diz que corte poderá estar na mesa. Então ele já deu um indício de que o corte estava muito próximo de acontecer. Foi aqui, depois dessa formação de fundo, e nesta recuperação do mercado, que aí sim nós tivemos a confirmação. Fed corta juros dos Estados Unidos em 0,5% e vê taxa em 4,4% ao final de 2024. Repare que logo após esse anúncio, o Bitcoin ele se recupera, ele fica lateral por mais um tempo, mas é aqui que nós já estamos em alta. Só que as pessoas ainda não sabem que aqui era alta, né? Que aqui era o mercado de alta, porque quando você está vivendo o negócio, tem que esperar acontecer a alta, né? Depois teve mais um corte de juros aqui e aí o mercado ele disparou porque teve muita entrada de liquidez e o risco, né, ele ficou muito baixo, por isso que as pessoas investem mais em mercado de risco e assim temos alta. Agora o risco ainda está alto, as pessoas estão com medo aí de investir em ativo de risco. Não só Bitcoin, mas também S&P 500, ele está sinalizando essa correção porque o S&P está corrigindo também, logo o Bitcoin também corrigirá, mas hora ou outra essa queda vai se encerrar, o mercado vai lateralizar e vai começar a recuperar. Aí nós teremos altas novamente. Então é uma questão de perspectiva. O que eu quero te mostrar é o seguinte, você tem que se antecipar a esse movimento, não esperar o mercado estar subindo para voltar a comprar. Você tem que antecipar essa fase aqui, ó, porque é o melhor ponto possível de compra. Nós estamos exatamente nesta fase aqui, pré-alta, né? Pré-alta. E o que comprar agora? Por enquanto, eu só estou na carteira com Bitcoin, Ethereum e Caixa. O Caixa eu vou usar aos poucos para ir comprando mais Bitcoin, mas eu ainda não estou me arriscando nas altcoins de maior risco, né? Eu estou esperando por enquanto. Mas então, turma, eu quero que você que me assiste e é fiel aqui, faça um compromisso, né? Aproveite essas correções para fazer o DCA. Não caia nessa manipulação dos institucionais. Estou pedindo para você, eu pedi para vocês no ano passado, e quem seguiu e fez o que eu estava fazendo, aproveitou toda a alta. E olha, tudo isso que eu estou passando para você é gratuito e a chance desse movimento acontecer em 2025 é muito alta. Então, só por isso, né, eu peço que você já deixe aquele like aqui embaixo e se inscreva nesse canal para você continuar recebendo atualizações sobre o mercado cripto. Eu utilizo dados e fundamentos para fazer essas análises, não faço com base em achismo ou com base em ciclo anterior. Então, por enquanto, o que vale a pena é acompanhar o que está acontecendo com o S&P 500, porque desde a correção aqui do S&P 500, que estava ensaiando uma alta, o Bitcoin ele também corrigiu. Por enquanto, o S&P está se apoiando em uma média de 21 semanas, uma média importante, mas ele ainda tem espaço para cair mais para cá, para 5.776. Aqui o Bitcoin com certeza estaria lá nos 78, 76 mil dólares. Vamos acompanhar o movimento. Hoje é um ótimo dia de DCA, mas lembre-se, não gaste todo o seu caixa. Podemos ver preços ainda menores em breve, mas aqui tudo já indica que é compra do Bitcoin. Agora eu recomendo que você assista esse vídeo aqui onde eu mostro o sinal preocupante de Solana. Caso você esteja segurando a criptomoeda, eu recomendo que você assista ele agora. Então eu te espero lá. Falou!